volta aqui com o videocast da ExpoSec. Essa série de entrevistas que vocês já conhecem, que a gente está fazendo aqui, de bate-papos promovidos pela revista Security Brasil e pelo portal NetSeg, cobrindo as novidades aqui da ExpoSec. E o nosso convidado de hoje é o representante de uma das maiores empresas de segurança privada do mundo, Carlos Veiga, né, Carlos, da G4S. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. A gente vai conversar com ele sobre as iniciativas da empresa, as áreas de atuação, conhecer um pouco sobre a presença deles aqui na feira. Então, Carlos, muito bem-vindo à feira. Eu tenho o prazer de dividir a nossa conversa aqui com o Paulo Cardoso, do portal NetSeg, né? Então, eu, Marcelo Couto, da revista Security. O Paulo, vamos conversar aqui com o Carlos. Carlos, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para a gente foi uma surpresa também, né? E uma alegria saber que nós estamos conversando com uma das maiores empresas de segurança do mundo. E a gente não tinha essa informação de que é uma empresa multinacional. Conta para a gente um pouco da origem da G4S. Legal. Para a gente entender um pouco melhor, né, a grandeza dessa empresa e por que vocês estão aqui hoje. Perfeito. Obrigado de novo pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Bom, a G4S, individualmente, né, ela foi uma empresa criada, né, com a fundação na Inglaterra. Né, e 2021, 2022, ela foi uma empresa que foi adquirida pela Allied Universal, né, e hoje o grupo Allied Universal G4S é o maior grupo de segurança privada do mundo, tá, com mais de 800 mil funcionários em todo o globo. A gente praticamente opera em todas as regiões do planeta, em mais de 120 países atualmente, e onde a gente não opera, né, diretamente, a gente opera através de parceiros. Né? Vocês têm uma série de unidades de negócio diferentes, né? Como é que está distribuída essa? Exatamente. Então vamos falar um essas pouquinho áreas. aqui do Brasil, né, onde a gente está hoje, nossa realidade nessa feira, aliás, gigantesca que a gente está aqui hoje. Então, no Brasil, a gente opera em 4 frentes de negócio, principalmente. Né? A área de vigilância patrimonial, né, que é mais difundida ao longo aqui do país, em vários estados brasileiros. A gente tem também a parte de Facilities Management, né, que é a parte de portaria, limpeza, né, que toda a parte aqui a gente também é responsável. Tem a parte de tecnologia, que é uma que está crescendo bastante aqui dentro, inclusive a gente trouxe algumas novidades aqui para a feira que a gente pode comentar daqui a pouco. E o meu departamento, principalmente, né, que eu sou o diretor hoje, é de consultoria de risco. Né? Então, consultoria de risco a gente fala de proteção executiva, veículos blindados, agentes de segurança armado ou desarmados, dependendo da situação, viajantes, enfim, segurança para viajantes, investigações internas e externas, enfim, um leque aí de oportunidades e Proteção de serviços. individual executiva. Perfeito, exatamente. E você também atende, por exemplo, famílias ou só empresas? Sim, não, a gente atende, hoje o grande core da nossa atividade é com empresas, né, multinacionais, brasileiras também, mas a gente atende famílias, enfim, de diversos estados, inclusive. A gente atende dignatários, algumas coisas relacionadas a governo e também algumas celebridades também aí ao longo da nossa experiência. Então a gente faz um pouco de tudo, sempre, obviamente, com muito profissionalismo, e o que é interessante é que cada tipo, né, de proteção executiva é único. Então o que você faz para uma família é diferente do que você faz para uma empresa, e inclusive dependendo da empresa, da origem da empresa, enfim, do profissional de segurança também, que é no final o nosso cliente, varia muito, né? Então é sempre muito dinâmico, que é bem interessante. E quais são as características desse mercado no Brasil? Vocês têm uma atuação global? Essa área de proteção, nesse caso, Uhum. se diferencia muito no Brasil em relação a outros países ou grupos de países? Quais são as características desse mercado no caso do Brasil? Excelente pergunta. Aqui no Brasil, diferente, digamos, de outras regiões como Estados Unidos e Europa, de novo, varia muito de cada tipo de empresa e de cliente, mas em linha geral é um tipo de proteção executiva um pouco menos ostensiva, vamos falar assim dessa forma. Então não é aquele que a gente vê em filme americano, terno, Sim. gravata, enfim, empunhadura de arma, de todo modo, né? Então é algo um pouco mais sensível, vamos falar dessa forma, um pouco mais velado, ou seja, você nem percebe que você tem um segurança do seu lado. Então esse é geralmente o nosso tipo de serviço, né? A gente não claro que se o cliente tiver essa demanda, a gente vai ter o ostensivo
como depois vocês podem ver também lá no nosso stand, os nossos vigilantes que são mais ostensivos. E também é muito mais importante a gente estar velado, né, que a gente chama, né? Ou Mas seja, não você diz, aparente. essa é uma característica da sua empresa, uma característica demandada pelo mercado local aqui. É uma especialidade da nossa empresa, vamos falar dessa forma, mas a maioria dos nossos clientes, eu posso falar com tranquilidade, 80% do tipo de proteção executiva que a gente entrega hoje aqui no Brasil é nesse formato um pouco mais, que a gente chama de novo, de velado, né? Que você Mais não percebe, discreto, né? exato, mais discreto, que você não percebe que alguém tem um segurança do lado. Tá? E você disse que você, na verdade, é responsável por essa área de risco, né? De Perfeito. análise de risco. Uhum. Então, obviamente, você tem que fazer um estudo muito detalhado do cliente antes de aceitar o contrato desse cliente. Como que é essa Exatamente. análise que a gente Não, ficou sabendo dessa característica do mercado ontem, né, Marcelo? É verdade. isso é muito interessante também. E de novo, é caso a caso, né, que a gente chama. Então, sempre quando a gente recebe um pedido inicial, seja do mesmo cliente, tá? Então, a gente tem empresas que têm proteção executiva para diversos diretores. Então, cada diretor tem uma particularidade, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de empresa, por exemplo, uma empresa que eu já tenho um contrato, que eu já presto serviço de proteção executiva para o diretor X. Então, ele veio para mim, olha, tem um novo diretor, eu preciso que você faça a proteção executiva dele. Então, a gente faz uma reunião de 1 a 2 horas, dependendo com esse diretor, entender um pouco da dinâmica e do dia a dia dele, de trabalho, de família, se ele é casado, se ele tem filhos, enfim, entender um pouco da dinâmica e entender um pouco do que ele espera como proteção executiva, né? O que você espera? Você quer que tenha alguém do seu lado sempre? Você quer que seja ostensivo, não ostensivo? Que tipo de veículo? Né? A gente sempre opta, geralmente, né? De novo, 90, 95% das vezes, por um veículo que a gente chama de baixo perfil, né? Então não vão ser aqueles veículos importados, né, que chamam muito a atenção quando a gente está falando principalmente de criminalidade, Rio, São Paulo, né, nas grandes cidades, mas varia muito também da particularidade de cada executivo, né? Então, para a gente aceitar, como você falou, né, e para a gente iniciar esse trabalho de proteção executiva, antes a gente faz esse gerenciamento de risco como se fosse mesmo um que a gente chama de lifestyle assessment, né, que é entender como é que é a vida daquele executivo, né, ou daquele cliente que seja, para a gente poder prestar o serviço de acordo com a necessidade, com o risco que ele tem, porque pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem uma exposição pública muito importante. Sim, né? você falou que você atende celebridades, né? Exatamente, que aí é um outro perfil. Né? Inclusive, uma outra parte de serviço que anda muito com a proteção executiva, que também é a minha área que é responsável, é o que a gente chama de Enhanced Background Check, que é basicamente você entender um pouquinho da vida daquela pessoa, não só questões que a gente já está acostumado de onde ela trabalha, como é que ela vive, mas também de mídia social. Qual é a exposição dela na mídia social? É uma pessoa que é exposta ou que gosta de, enfim, falar sobre a vida? Ou o que as pessoas estão falando daquele executivo ou daquela celebridade, no caso, nas redes sociais? Tem alguma ameaça? Não tem? Tem algum histórico? Então, tudo isso entra na nossa avaliação de risco quando a gente está falando de proteção executiva. Eu acho que aí entra no fator principal que a gente está explorando aqui, que é o quanto a tecnologia está auxiliando, é um diferencial para vocês. Quanto de tecnologia tem no trabalho da G4S hoje? O Carlos, inclusive, é da área de proteção, de gestão de risco, mas tem uma divisão específica de tecnologia, né, Carlos? Isso, exatamente. Então, dentro da parte de proteção executiva, especialmente, a gente tem toda a parte de tracking, monitoramento, como eu falei, que é como se já é um padrão bem estabelecido dentro da indústria, né? Então, você tem ao vivo, né, onde que o executivo está, o que ele está fazendo. São desenvolvimento próprio ou vocês têm parceiros de A gente tem parceiros dedicados já para a gente, né? Então a gente faz isso junto com os nossos parceiros, né? GPS, tracker, aplicativos específicos para proteção executiva, né? Para localização, deslocamento, enfim, cercamento eletrônico, né? Então tudo isso voltado para proteção executiva. Com relação à parte de tecnologia como um todo, né, como solução de segurança da G4S, a gente tem, enfim, desde monitoramento, desenvolvimento de projetos de CFTV, alarme, e a gente está trazendo a novidade, né, que foi o xodó de ontem da feira, espero que hoje seja também, que é o nosso cachorro. Cyber Pet. Exato, o nosso Cyber Pet, que a gente apelidou carinhosamente de Hero, né, de herói. Descreve o Cyber Pet. Quem não teve a oportunidade, está perdendo essa oportunidade de estar aqui na feira vendo de perto as novidades. O que eles estão perdendo, Carlos? Então, o Cyber Pet, nossa, ele é um cachorro, né, robô, vamos falar assim, de aproximadamente 80
70 centímetros, feito de titânio, parte titânio e parte ferro. E ele é totalmente automatizado, ele é um robô, né, um cão robô. Ele tem quanto de inteligência artificial nele? Ele tem bastante, viu? Então tem desde câmeras e sensores múltiplos dentro do equipamento, tá? E assim, para fins comerciais, vamos falar assim, né? Apesar dele ser um cachorro, ser bonitinho, né? É engraçado a gente falar, mas para fins comerciais e de proteção ele é muito efetivo, vamos falar assim. Então, Qual é a aplicação dele? Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente está falando de aplicação desse tipo de equipamento, vamos falar assim, né? A gente opera ele hoje em minas diversas de ferro, minas de barragens que a gente tem aqui em alguns clientes, onde você tem um risco de vida efetivo para fazer um certo trabalho. Então, por exemplo, a gente teve um princípio... Você diz risco físico. Risco físico para a pessoa, para você não mandar um técnico fazer a inspeção de uma Em vez barragem. de expor o profissional, Exatamente, em vez de você expor... manda o Hero lá. Exatamente, então a gente faz isso de forma remota, a gente está dentro do escritório, da sala de operação, e o nosso Hero vai lá, é um cachorro propriamente dito, né, robótico, então ele vai, qualquer tipo de terreno ele consegue se locomover de uma forma bem efetiva, então ele vai lá, inspeciona o problema, filma, obviamente, né, sensor também de som, de imagem. Quantos sensores ao tem o vivo. Hero? Depende do modelo, mas ele varia aí de... O mínimo acho que tem 15 sensores, o máximo vai a 30, 35, dependendo da aplicabilidade e da configuração que o cliente Mas escolhe. tem vários Heroes aí em atuação. Temos vários Heroes. Além do Hero, né, como a gente estava falando, um outro xodó que ficou conhecido aí na feira ontem foi o nosso submarino drone, né, ou drone submarino, como a gente estava falando. Basicamente tem uma aplicação, né, é um drone submarino propriamente dito, então você consegue remotamente controlar esse submarino, ele tem uma autonomia de até 400 metros de profundidade. Qual a distância? Distância de deslocamento é mais de 1 quilômetro que você consegue fazer. Tá? Mas hoje em dia a operação que a gente tem mais efetiva são em portos, né, aqui do Brasil. A gente tem um problema, vamos falar recente? Uma característica. Enfim. Isso, perfeito. Uma característica da questão de segurança aqui no Brasil com relação aos portos, que alguns criminosos estão fazendo buracos, isso saiu nos jornais nas últimas semanas, né, e colocando drogas ali. Então, uma das aplicabilidades desse submarino drone é fazer esse mapeamento do casco, né, enquanto o casco está submerso, enquanto o navio está atracado, para verificar, se tem alguma avaria mesmo, né, ou bateu, ou durante o trajeto teve alguma avaria, ou se eles identificam algum tipo de solda no lugar que não deveria ter. E aí, nesse momento... Isso na chegada e na partida? Na chegada e na partida. Tá? Sempre no momento da chegada. Na chegada, geralmente, faz uma inspeção mais... De novo, depende do cliente, né? Mas faz, geralmente, uma inspeção do casco, como a gente chama, ver se tem alguma avaria ou não. E no momento da saída também faz essa parte de solda para verificar. E ele foi desenvolvido para este fim? Ou... Ele foi desenvolvido tanto para esse fim vamos falar assim, inspeções subaquáticas, né? E aí pode ser petróleo, né, plataformas de petróleo, como ele tem uma profundidade considerável de 400 metros, ele consegue verificar algum tipo de dano no cabeamento das plataformas, enfim, que seja. Mas o que a gente tem de experiência como uma aplicabilidade mais recente, mais comum, é com relação a cascos de navio. Muito interessante. Tá? E desses vamos dizer assim, robô, né, sendo o Cyberpet, a gente fica até constrangido de chamar ele de robô quando você vê ele ali. Você vê, é verdade. Você tem um certo afeto até inicial com ele. Mas qual é o tipo, qual a quantidade de... Quanto ele é autômato, quanto ele toma decisões sozinho, quanto ele aprende. Ele tem esse processamento de aprendizado? Ele também depende muito do que você vai aplicá-lo, né? Então, eu dei o exemplo de barragens, quando você vai fazer uma inspeção que existe um risco físico para você enviar uma pessoa, né? Mas também você consegue programar o robô para fazer rondas, né? Então, você pode programar, eu quero que você vá de ponto A a ponto B de hora em hora, por exemplo. Então, de forma autônoma, ele está lá carregando, de forma autônoma, ele fala, opa, deu o horário, deu o meu horário, o horário de trabalho, eu vou bater o ponto. Então, ele vai, levanta, ele faz a ronda, de novo, filmando com os sensores todos. Se tem algo que ele capta que não está no planejamento dele, né, no planejamento técnico dele, ele só um alarme direto, geralmente para a central de comando, que aí identifica o problema. Faz uma intervenção humana ali. Exato. E aí tem uma intervenção humana, efetivamente, para entender o que está acontecendo. E aí, se for o caso, enviar uma pronta resposta, enfim, aí depende muito do caso. E ele já está sendo aplicado no campo? Ele já está sendo aplicado no campo. Hoje a gente tem um cliente que está, que a gente chama de POC, né, que é
Proof of Concept. Exatamente. Então ele vai fazer exatamente isso que ele está fazendo hoje, o que a gente planeja que ele faça. Estamos já num cliente hoje, como a gente ainda não tem o disclosure do cliente, eu não consigo compartilhar com vocês, mas já está sendo realizado o POC aqui, enquanto a gente está falando, ele está lá no norte do país fazendo o trabalho dele. São coisas muito inteligentes e interessantes, né? Soluções muito diferentes do que a gente disruptivas, disruptivas, né? Do que a gente está acostumado a ver. Bom, a gente poderia ficar um tempão conversando aqui, Carlos, mas o nosso tempo está se esgotando. Então, queria te agradecer ao Carlos Veiga, da G4S, que veio aqui falar de algumas inovações tecnológicas, soluções. Quem quiser saber mais, vai lá no stand deles, né? E quem não estiver na feira, infelizmente, pode buscar mais informações no site, nos canais da empresa, né? Queria agradecer também ao Paulo, do Portal NetSeg, que está aqui me fazendo companhia nessas conversas. A gente está encerrando mais um bate-papo aqui do videocast da ExpoSec. Lembrando, né, Paulo, a gente não pode esquecer que tem os nossos patrocinadores, não é isso? Com certeza. Temos que agradecer certamente aqui o pessoal da Shure, né, da Dealer, e obviamente, né, os nossos apoios que estão aqui nos ajudando. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela sua presença. E daqui a pouquinho a gente vai lá ver o Hero. Ótimo, estão convidados. E a gente aqui virtualmente também se encontra daqui a pouco para mais um bate-papo. Até logo, a gente se vê.